Pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente se encontra mais uma vez aqui, né, para fazer a correção da nossa atividade, que serve como base também para a explicação, né, da nossa próxima lista. Sempre trabalhando duas atividades do mesmo conteúdo para que a gente possa dar uma reforçada e procurar entender melhor a explicação, ok? Então vamos tentar ao máximo sermos sucintos para que a aula não fique tão extensa, mas por outro lado que fique compreensiva, né? Vamos tentar ser uma aula menor, mas com compreensão. Esse é o nosso principal objetivo, tá bom? Então nós finalizamos, né, a parte de função quadrática, função do segundo grau, e demos início a outra parte, a parte de geometria plana, né? E nesse primeiro tópico, dentro da parte de geometria plana, nós vamos dar uma olhadinha na parte de área de figuras planas. É um conteúdo que certamente vocês já estudaram em anos anteriores, então a gente vem para relembrar, né, alguns desses itens e, claro, reforçando outros que possivelmente vocês talvez não tenham visto, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha na atividade e corrigindo detalhadamente cada questão, e se ficarem dúvidas, que vocês possam retornar ao vídeo, dar uma olhadinha melhor, e se mesmo assim as dúvidas persistirem, não hesitem, viu? Eu peço que vocês entrem em contato para que a gente busque, né, tente esclarecer de uma forma melhor, ok? Então a gente vai dar início à nossa aula, na nossa videoaula de explicação dessa parte de área de figuras planas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pelo título, área de figuras planas, né, a gente tem, fazer um breve comentário aqui, né, que é justamente os desenhos, as figuras bidimensionais. Nesse caso, principalmente os polígonos, né, que são os mais conhecidos e utilizados no nosso dia a dia. Outros a gente não utiliza tanto, mas a gente vai reforçar aqui também porque são os principais, né? O que tem de mais necessidade para nós é essa parte de área de figura plana, como o triângulo, o quadrado, o retângulo, losango, paralelogramo e trapézio, bem como também os não polígonos, especialmente a circunferência e o círculo. Tá bom então? Então a gente vai dar uma olhadinha, né? Sempre essas listas de atividades, elas são baseadas no primeiro vídeo que vai acompanhando a atividade para vocês, e praticamente a gente vai utilizar as mesmas situações, só modificando alguns valores, né? Mas comparando com a explicação que vai acompanhando a atividade, dá para a gente fazer de uma forma mais tranquila, tá bom então? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: calcule a área do quadrado, sabendo que sua diagonal mede 8 raios de 2 centímetros. Aqui nós temos as alternativas, e aqui, né, a gente ilustra, coloca o quadrado, que ele tem a característica de ter os quatro lados de mesma dimensão. Quando ele diz que é a diagonal, então essa parte aqui que a gente traçou aqui por dentro, né, internamente ao quadrado, que é justamente o segmento de reta entre dois vértices não consecutivos. Então a gente tem essa parte aqui chamada diagonal. E ele só dá essa informação, né? 8 raios de 2 é o valor dessa diagonal. Mas para saber a área do quadrado, a gente precisa descobrir o lado dele, porque a regra da área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Como a gente não sabe dessa informação, mas sabe que os lados têm a mesma medida, então a gente coloca x, né, representando o lado. Então a gente colocou aqui para dois desses quatro lados, x e x, porque eles têm mesmos valores, tá bom? Aqui, se a gente dar uma olhadinha, né, nós temos um triângulo retângulo, né, ó. Esse triângulo retângulo, do qual nós temos aqui dois lados, e esse terceiro lado, que é interno, que no caso é a diagonal, que é chamado de hipotenusa, né? No triângulo retângulo nós temos os lados que tocam o ângulo reto, são chamados de catetos, né? E o lado oposto ao ângulo reto, que no caso aqui é a diagonal, é chamado de hipotenusa. E nós utilizamos aqui uma fórmula conhecida como Teorema de Pitágoras, né? Onde diz o seguinte: a ao quadrado, quem é a? É a hipotenusa. É igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. B e c são os lados, tanto faz, né?
Mas no caso aqui, o A sempre vai ser a hipotenusa, que é o valor oposto ao ângulo reto, tá bom? Então a gente vai substituir aqui no Teorema de Pitágoras, onde A é 8 raiz de 2, então ficaria 8 raiz de 2 ao quadrado, a gente colocou entre parênteses por conta que aparece aqui mais de um valor, igual B e C são os lados que estão aqui representados por x, né? Então x ao quadrado mais x ao quadrado. Como desenvolver esse valor aqui que apresenta raiz ao quadrado de uma forma mais rápida? Basta você fazer o quadrado do número que está fora da raiz e multiplicar pelo valor que está dentro da raiz. Ou seja, o valor que está fora da raiz é o 8 e o que está dentro da raiz é o 2. Né? Então a gente tem o seguinte, 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, 128. Tá bom? Então assim a gente faz de uma maneira mais rápida. 8 ao quadrado, 64 vezes 2, 128. E x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Tá bom? Então agora a gente vai deixar x ao quadrado isolado, né? E o 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 128 dividido por 2, certo? Então x ao quadrado é igual, 128 dividido por 2, 64. Para saber o valor de x eu tenho que tirar a raiz, né? Então tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 64, 8. O valor de um lado desse é 8. Mas como ele quer saber a área do quadrado, eu vou multiplicar 8 vezes 8, né? Porque os lados do quadrado eles são de mesma dimensão. Então a gente tem 8 vezes 8, que é a regra da área do quadrado, vai ficar 64. Como é a área, a medida tem que ser elevada sempre ao quadrado, né? Que é a medida de superfície, tá bom? Se ele tivesse perguntado, por exemplo, o perímetro, então a gente teria que somar 8 4 vezes, que daria 32. Mas como é a área, multiplica um lado pelo outro. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Alternativa B. Ok? Segunda questão. Determine as áreas das figuras a seguir. Então a gente tem algumas figuras. Aqui a primeira figura, a letra A. Aqui o desenho é esse, né? Então a gente tem semelhante à anterior, só que aqui nós temos um retângulo, por conta que ele tem dois lados de medidas diferentes, né? O quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Então, no retângulo aqui, nós temos o seguinte, nós temos a medida da base, ou comprimento, né? No caso aqui a gente pode chamar de base, e nós temos a diagonal, muito semelhante com a de cima também. Está faltando o valor de um lado. Qual é a regra da área do retângulo? Base vezes altura. A base nós já temos, a altura falta, por isso que a gente atribuiu aqui a incógnita x, tá bom? Temos que descobrir o valor dessa altura para substituir na fórmula e ficar com base vezes altura para chegar no resultado final, né? Como aqui nós temos um valor só, não tem o outro, mas comparando com o anterior, aqui também é um triângulo retângulo do qual nós temos duas informações das três. Só que aqui nós temos o valor de um dos catetos e o valor da hipotenusa. Nos falta o valor de outro cateto, mas a gente vai substituir novamente pelo Teorema de Pitágoras, né? Então nós temos aqui ó, o A hipotenusa que é 10, B e C tanto faz, eu vou dizer que o B aqui é 8, e no caso vai ficar faltando o C que é o x, tá bom? Então substituindo nós vamos ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No lugar de A é 10, fica 10 ao quadrado, é igual a B que é 8, 8 ao quadrado, né? Mais C que é x ao quadrado, ok? 10 ao quadrado é 100, é igual 8 ao quadrado é 64, mais x ao quadrado. Vamos organizar agora, né? X ao quadrado fica de um lado e o 64 passa negativo para o outro, né? Então vai ficar 100 menos 64. X ao quadrado é igual 100 menos 64, 36. Eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada de 36, eu tenho 6. O valor aqui da altura é 6. Agora, tenho como descobrir a área dessa figura, né? Desse retângulo. Porque agora eu tenho as informações da base, que é 8, e a gente acabou de descobrir a altura, que é 6. Então, a regra é só multiplicar a base por altura. 8 vezes 6, 48. Tá bom? Então, o valor da área aqui é 48. Não colocou nenhuma medida aqui, né? Por conta que só tem os valores, né? Não tem medida de centímetro, nem de metro, nem de nada. Então, ficou só o valor mesmo. Mas se tivesse a medida, seria elevado ao quadrado. Tá ok? Vamos seguir.
Aqui nós vamos ter, né, a próxima, que no caso é a letra B dessa segunda questão. Aqui é um polígono, digamos, misto, né? Ele não é um polígono isolado, comum. É a união de mais de um tipo. Então nós temos essa figura aqui, ó, né? Nós temos aqui esse polígono côncavo, ou seja, ele não é todo preenchidozinho. E ele quer saber a área. Tem algumas informações, cabe a gente fracionar ele, a gente vai dividir ele. Então a sugestão, por exemplo, a gente dividiu aqui, ó. Essa parte da pontilhada, a gente transformou esse polígono côncavo em dois retângulos, né? Então a primeira parte aqui a gente vai chamar de A, vamos calcular essa parte de A, que é um retângulo, e vamos calcular também essa parte de B, que é outro retângulo. Então assim fica mais prático, né? Veja, dividindo aqui, nesse retângulo, eu já tenho base, que é 4, e altura, que é 10. Então, é só multiplicar. 4 vezes 10, 40. Já descobrimos a área dessa primeira parte. A parte B aqui, outro retângulo. Veja, base 16, né? Altura 6. Então, é só multiplicar. 16 vezes 6, 96, né? Então, a gente já tem as áreas de cada parte. Basta agora somar as duas partes. Então, somando 40 com 96, a gente consegue como resultado 136. A área desse polígono aqui, completo, é 136. Tá bom? Terceira questão. Calcule a área do trapézio retângulo. Então, ele quer que a gente descubra a área desse trapézio que é retângulo. Lembrando que a gente tem aqui o trapézio, né? E a regra do trapézio, da área do trapézio, nós temos base maior, que é essa parte de baixo aqui, né, que é 15, base menor, que é a parte de cima, que multiplica a altura. Eu tenho que somar as duas bases, o resultado dessa soma multiplicar pela altura, né, a altura vai ser sempre um prolongamento, né, entre a base e entre as duas bases, formando um ângulo reto com a base que está inferior, tá bom? Então a gente vai ter que saber essa altura também, ok? Então precisamos das duas bases, temos aqui 15 e 6. Mas precisamos também da altura. A altura a gente não tem, por isso que atribuímos aqui x, ok? Então, para descobrir isso aqui, veja só. Se essa base de baixo, que é a base maior, do começo até o final, vale 15, quando eu projeto aqui a altura, eu fiquei aqui com um triângulo retângulo, né? Nesse triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, que é 15, né? Eu tenho a altura, que eu não sei, que é x, e aqui que seria um dos catetos, e aqui o outro cateto, como descobrir? Pela lógica, se tudo isso aqui é 15, e descontando 6 daqui para cá, o que vai sobrar nessa segunda parte aqui é 9, né? 15 menos 6 vai dar 9. Então, nesse triângulo retângulo, nós temos os catetos x e 9 e a hipotenusa 15. Usar novamente o teorema de Pitágoras para descobrir o x, que aqui vai ser a altura, e depois retornar a fórmula do trapézio para substituir e encontrar a área desse trapézio completo, tá bom? Então vamos descobrir primeiro esse valor de x usando aqui, nesse triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. O A é 15, o B 9 e o C é o x, que a gente vai descobrir o valor, tá bom então? Então substituindo vai ficar A ao quadrado, no caso 15 ao quadrado, é igual a B ao quadrado, no caso aqui é 9, 9 ao quadrado, mais C, que é x ao quadrado, tá bom? Então, vou organizando, nós temos x ao quadrado é igual 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225, certo? 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, como 81 aqui está de um lado, né, está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 225 menos 81. Nesse caso, x ao quadrado é igual 225 menos 81 dá 144. Eu vou tirar a raiz de 144 é 12, tá bom? Esse x vale 12, no caso eu descobri a altura. Agora sim eu tenho as informações necessárias para descobrir a área do trapézio. Tem a base maior, que é 15, tem a base menor, que é 6, e descobrir a altura agora, que é 12, tá bom? Só substituindo, vai ficar base maior 15, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 12, né? A gente acabou de descobrir. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou somar logo. 15 mais 6 dá 21. 21 vezes 12, depois dividido por 2. Né?
Então 21 vezes 12 vai dar 252, ok? Dividido por 2, que vai dar 126. Então a área completa desse trapézio é 126, tá certo? Prosseguindo, né, dando continuidade a nossas questões, nós temos aqui a quarta questão. O perímetro do losango é 20 centímetros e sua diagonal menor mede 6 centímetros. Calcula a sua área. Então a gente tem um desenho e ele diz que o perímetro, quer dizer, a soma dos quatro lados desse losango aqui é 20. E a diagonal menor, tem uma diagonal que é a projeção interna, né? É uma diagonal aqui, ó, tá certo? No sentido vertical. E é uma diagonal aqui no sentido horizontal. A menor é essa do sentido vertical, né? Ele diz que é 6. Se é 6, então vai ficar 3 aqui na parte de cima e mais 3 na parte de baixo, né? Aqui toda ela vai ter que dar 6, tá bom? E ele diz o seguinte, o perímetro é 20, a soma dos quatro lados desse losango aqui é 20. Então, para saber um lado só, é só dividir 20, que é tudo, os quatro lados, dividido por 4, que vai ficar 5, né? Então, nós temos aqui essas informações. Se você der uma olhadinha aqui, né, se a gente acompanhar, novamente a gente tem aqui o formato de um triângulo retângulo, do qual eu sei um lado aqui, ó, um cateto que é 3, o outro cateto eu não sei que é x, certo? E a hipotenusa que ficou sendo o lado do losango aqui ficou 5, tá bom? Então nós temos 3, x e 5. Joga novamente em Pitágoras. A é 5, vai ficar 5 ao quadrado, é igual a B, que é 3, 3 ao quadrado, mais C, que é o x, que a gente está procurando o valor, ao quadrado, né? Então vai ficar como aqui, ó. No caso, 5 ao quadrado é 25 e 3 ao quadrado é 9. Como o 9 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então ficou x ao quadrado é igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual a 25 menos 9 é 16. Tirando a raiz do 16, eu consigo 4. Esse 4 é o espaço daqui do centro para cá, tá bom? Esse pedacinho aqui é 4. Qual é a regra da área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior, a gente não estava sabendo porque precisava descobrir o valor de x. Como a gente descobriu que o x, né, vale 4, quer dizer, essa metade da diagonal maior vale 4, quer dizer que a diagonal maior completamente vale 8. Então a gente tem a diagonal maior valendo 8, a menor valendo 6, né? Então dá para substituir na regra agora. Vai ficar a área, diagonal maior 8, vezes diagonal menor 6, dividido por 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. Como a medida das informações está em centímetro e a pergunta é área, tem que ser ao quadrado, né? Então vai ficar 24 centímetros quadrados, ok? Quinta questão. Determina a área do triângulo ABC, né? Aqui não apareceu, mas como era semelhante à de vocês, ele quer saber, na verdade, a área desse triângulo, né? Que aparece toda aqui, né? Que é o triângulo, esse triângulo maior, né? O triângulo grandão mesmo, completo. Só que aqui a gente percebe que é um triângulo, que ele não é um triângulo retângulo, para a gente utilizar Pitágoras, como a gente utilizou até agora. Mas a gente vai fazer aqui uma comparação de figuras, né? São triângulos semelhantes. Então esse triângulo pequeno aqui, ó, que é 7,5 por 9 por 6, ele vai ser semelhante ao grandão também, né? A gente vai utilizar aqui a relação de semelhança entre eles. Então, como assim a relação de semelhança? Olha aqui para esse lado esquerdo. Aliás, desculpa, esse lado direito aqui, onde a gente tem 6, né, no triângulo menor, e tem 12 para o triângulo maior. Então, essa relação de semelhança, essa proporcionalidade, ela vai acontecer nos outros dois lados também do triângulo. Se no lado direito eu tenho no menor 6 e no maior 12, significa que a relação de proporcionalidade daí é o dobro, né? A proporção do maior em relação ao menor é o dobro. Então a gente tem 6 e 12. No caso, aqui a gente vai ter 9 e 18, não é isso? E aqui a gente vai ter 7,5 e o dobro, 15. Sabendo disso, qual é a regra da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2.
A base, como ele quer saber a área do triângulo grande, né, do grandão, a base é 18. Colocamos 18. A altura é 15. Então é só substituir agora. 18 vezes 15 dividido por 2. 18 vezes 15 é 270. 270 dividido por 2 dá 135. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Agora a gente chega nas duas últimas questões nossas, né? A sexta questão diz assim: calcule a área do paralelogramo. A regra do paralelogramo é a mesma da do retângulo. É base vezes altura dividido por 2. Só que o que é que acontece? A base é 18. A altura a gente não tem. Cuidado, não confundir, que esse 14 aqui não é altura não, viu? Esse 14 aqui, para ser altura, a projeção tem que ser formando um ângulo reto. E aqui não está formando um ângulo reto, está formando ângulo de 30 graus. Mas a gente, de qualquer maneira, ficou com um triângulo aqui também, ó, né? Um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o que é que nós temos? Nós temos aqui a hipotenusa, medindo 14, né? O ângulo de 30 graus e um dos catetos medindo x. Não dá para utilizar Pitágoras aqui porque falta o valor dos dois catetos, né? O que a gente vai utilizar aqui são as relações trigonométricas, ou seja, seno, cosseno ou tangente. Só relembrando, possivelmente vocês viram isso no nono ano, né? O que é que acontece aqui? Para saber se é seno, cosseno ou tangente, vai depender das informações que estão aparecendo. No caso, a base para análise vai ser o ângulo que está aparecendo de 30 graus. Como a gente quer saber o valor desse x, então nós temos o x e o 14. Aqui embaixo a gente não tem nada aparecendo, tá vendo? Então a gente tem o x e o 14. O x é o que em relação ao ângulo de 30? Ele é cateto oposto, ele está na frente. E o 14 é o que? É a hipotenusa, está oposto ao ângulo reto que se projetaria aqui, né, no começo da projeção da altura. Tá bom? Então nós temos cateto oposto e hipotenusa. Como é cateto oposto e hipotenusa, caracteriza seno, ok? Então cateto oposto, que é o x, hipotenusa, que é o 14. Então nós temos seno. O seno de 30 graus, que é o mesmo que foi no exemplo para vocês no vídeo, acompanhando a atividade, é 0,5. Então a gente vai substituir. Seno de 30 é 0,5. Cateto oposto é x. E hipotenusa é 14. Então a regra do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então vai ficar seno 0,5 é igual cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 14. Tá bom? Então quando a gente faz uma regra de 3, vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 0,5, né? X por 14. No caso, quando a gente vai dividir aqui, vai ficar esse valor aqui mesmo, né? O número, qual é o número que dividido por 14? No caso é metade. A metade de 14 é 7. Então x vale 7. Agora a gente tem as informações necessárias para substituir na fórmula do paralelogramo, que é base vezes altura. A base a gente já sabia desde o início, que é 18. Mas a altura foi o valor de x que a gente acabou de encontrar, ok? Então a área vai ser base, que é 18, vezes a altura, que é 7. Então 18 vezes 7 vai dar 126, como não tem medida nenhuma, 126, alternativa B. E a nossa última questão, ela vai falar sobre um não polígono, né? No caso aí, círculo e circunferência. Diz assim, sétima questão, o comprimento de uma circunferência é 6π, determina a área do círculo. Ele vai falar aqui de circunferência e de círculo ao mesmo tempo. Pessoal, só relembrando que a diferença entre círculo e circunferência é que circunferência é só o contorno. No caso, a circunferência aqui seria só essa parte preta aqui, essa parte escura aqui ao redor, tá bom? A circunferência não conta com a parte de dentro. Já o círculo conta tudo, conta a parte preta com a parte branca também. O círculo é a soma da parte externa com a parte interna. Circunferência é comprimento, a gente vai dar em medida normal. Círculo é área, a gente vai dar com a medida elevada ao quadrado. Tá bom? Então, nesse caso, a gente teria o seguinte, pessoal, veja só. Como ele não diz se é metro, centímetro, então a gente vai calcular o número normal. Vamos relembrar qual é a regra, as duas regras. A regra do comprimento da circunferência é 2 que multiplica π que multiplica raio. A área do círculo é π que multiplica o raio ao quadrado. Tá bom? Esse π é um valor
de um número irracional, ele é aproximadamente 3,14, mas aqui não há necessidade da gente fazer a substituição, já que a questão não exige. Então a gente vai fazer o seguinte, o raio é 6π, né? Então como o comprimento, está dizendo desculpa pessoal, ele não fala, né? A gente tem que descobrir o raio. O comprimento é que é 6π, tá bom? O comprimento é 6π, então no lugar do C, que é comprimento, eu coloco 6π, igual. Aí vou repetir o restante aqui, ó, 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Como tem π do lado esquerdo e π do lado direito, a gente pode cortar. Cortou dos dois lados. Então ficou só 2π igual a 6, né? Desculpa, é 2 raio, né? 2r igual a 6. 2r igual a 6, então r vai ser igual a 6 dividido por 2, o raio vai ser 3. Como eu descobri que o raio é 3, é só jogar aqui na fórmula da área, né? Que é a área do círculo. Que a área do círculo diz πr ao quadrado, tá bom? Então a área do círculo vai ser π, que multiplica o raio, que a gente acabou de encontrar, que é 3, ao quadrado. Então a área do círculo vai ser 3 ao quadrado é 9, baixa o valor do π. Como ele não exigiu que substituísse, a resposta pode ficar a área igual a 9π. Se fosse para substituir, como o π é aproximadamente 3,14, multiplicando 9 por 3,14, daria 28,26. Lembrando que é aproximadamente, porque o π é um valor irracional. Então não dá exato, a resposta vai ser aproximada, tá bom? Então dê uma olhadinha, acompanhe direitinho aí. Qualquer dúvida, retorna o vídeo, né? Se mesmo assim a dúvida persistir, eu insisto com vocês que entrem em contato para a gente procurar explicar melhor, tá bom? Então qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, um abraço a todos e até a próxima aula.